Obrigado ao Rochinol por esse convite de novo, de poder estar com vocês. É uma alegria. E fico muito contente também de poder apresentar algumas ideias a respeito desse tema, né, tão fascinante, tão pungente, que é a questão da calamidade suprema, dos sofrimentos do mundo e da redenção da humanidade. Então, eu fico muito feliz com o convite do Rochinol, porque o Rochinol sempre oferece um tempo gostoso, espaçoso, né, para poder discorrer as ideias. E como isso vai ser apresentado em 2 momentos, hoje e no próximo sábado, então deu para colocar as coisas com mais largueza, com mais vagar, do que em outras apresentações anteriores, né? Sou muito grato por isso. E espero que a apresentação fique a contento para vocês. Eu fiz uma certa ginásticazinha aqui, de poder apresentar para vocês os slides e, ao mesmo tempo, ficar com o rosto na tela, que eu acho que vai facilitar, em vez de ficar indo e vindo de slides para o rosto. Então, acredito que vai funcionar melhor. Deixa eu compartilhar com vocês, então. Bom, queridos, eu deixei o título com o título original que estava na primeira apresentação, que foi um convite da Assembleia Espiritual Local dos Bairros de Campinas, e que deu origem a toda essa andança com relação às calamidades. Tá? Então, a ideia é olhar a crise mundial num futuro próximo, e próximo aí quer dizer realmente próximo, dentro dos próximos 10 anos, no máximo. E a ideia é ver as profecias, as perspectivas disso e a esperança que está fundada nessa visão. Tá? Então, vamos na nossa andança aí. Começar com esse pequeno cartoon aqui do Peanuts, do Charlie Brown e da turma, em que o Linus está ali lendo um livrinho, né? Mas ele é ainda analfabeto, né? Daí ele chega para a irmãzinha mais velha e diz: Lucy, lê esse livro para mim? Não. Ah, puxa, não, por favor. Ela fica irritada, pega o livrinho e lê. Um homem nasceu, viveu e morreu. Fim. Ele pega o livrinho e diz: que relato fascinante. Dá vontade de ter conhecido o cara. O Schultz é genial. O Schultz é genial. E muitas vezes os cartoons falam aquilo que livros inteiros não falam, né? Então, por que eu coloquei isso agora? Para que não se imagine que a apresentação esgota o assunto, né? Aquilo que eu vou poder compartilhar com vocês é uma fração de um imenso universo de conhecimento, é apenas um recorte. Então, não imagine que o tema está esgotado, em nenhum momento, sobre nenhuma das questões a ser apresentadas. Tá? Então, começamos com essa imagem terrível do Martin, e com a citação de Mateus 24, o capítulo 24 de Mateus é todo sobre o fim do mundo, é sobre o fim dos tempos, é sobre o Apocalipse, em que os apóstolos perguntam a Jesus: diz-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Para começar essa investigação, queria começar com 2 poesias, ou trechos de poesia. Na verdade, a primeira é um trecho de poesia, a segunda está completa, do grande Fernando Pessoa, um dos grandes autores transcendentais da história da humanidade. E, com certeza, um dos 2 ou 3 maiores escritores transcendentais da língua portuguesa, né? Na última nau, o poema 11º do livro Mensagem, o único livro que o Pessoa publicou em vida, né? Ele diz que Deus guarda o corpo e a forma do futuro. Essa frase só por si mesma é maravilhosa, né?
Deus guarda o corpo e a forma do futuro. E daí ele diz, não sei a hora, mas sei que há a hora. Demore a Deus, chame-lhe a alma embora mistério. Então, desde muito tempo, né, desde que Jesus falou, e foi anotado por Mateus, no capítulo 24, quando ele diz que a hora em que isso vai acontecer, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Né? E Pessoa replica isso nessa linda afirmação, não sei a hora, mas sei que há a hora. Demore a Deus, porque é uma hora terrível, né? É a hora da calamidade suprema. Mas a alma tem ela como mistério. E na prece, belíssima prece, 12ª poesia do Mensagem, ele canta, Senhor, a noite veio e a alma é vil. Tanta foi a tormenta e a vontade, restam-nos hoje, no silêncio hostil, o mar universal e a saudade. Vocês sabem, o livro Mensagem é todo sobre as grandes descobertas das grandes navegações portuguesas, né? É uma retrospectiva espiritual, né? Daquele momento histórico em que Portugal saiu desbravando o mundo, né? Então, nessa poesia especificamente, ele está falando sobre a tormenta e a vontade de conhecer o mundo, de desbravar os mares, né? E ele fala do sofrimento. E ele fala que aquela tormenta toda e aquele afã todo da descoberta do mundo se aquietou, esfriou. E daí na última estrofe ele faz a prece pedindo que Deus renove o esforço de Portugal para as descobertas. Então, de novo, Senhor, a noite veio e a alma é vil. Tanta foi a tormenta e a vontade. Restam-nos hoje no silêncio hostil o mar universal e a saudade. Mas a chama que a vida em nós criou, se ainda há vida, ainda não é finda. O frio morto em cinzas a ocultou. A mão do vento pode erguê-la ainda. Dá o sopro, a aragem, ou desgraça ou ânsia, com que a chama do esforço se remoça, e outra vez conquistemos a distância do mar ou outra, mas que seja nossa. É belíssimo, é absolutamente belo. Então, nesse frio morto, coberto de cinzas, está ainda a chama que está na alma, né? E se essa chama que a vida em nós criou está agora oculta no frio morto, a mão do vento pode erguer essa chama ainda. E daí ele pede a Deus que dê o sopro à aragem ou desgraça ou ânsia, com que a chama do esforço se remoça. Nós aqui vamos estar olhando a questão da desgraça, pela qual a chama do esforço se remoça. Já que os homens não tiveram o sopro, nem a aragem, nem a ânsia. E a distância que vai ser conquistada, claro, não é mais a distância do mar, mas a infinita distância do reino de Deus na terra. O imenso horizonte da paz entre os homens, do amor entre as comunidades, do amor eterno nos corações. Mateus 24 é o grande tesouro de todas as coisas relacionadas a essa calamidade suprema. E em Mateus 24, 3, é quando os apóstolos perguntam a Jesus, diz-nos quando serão essas coisas e o sinal que haverá da tua vinda e do fim do mundo. Em 15 traduções que consultei em português, 10 estão erradas, e só 5 certas.
E elas também estão erradas em inglês, na King James Version, a versão do Rei Tiago, tão famosa, tão referencial. E também estão erradas na Bíblia de Lutero, em alemão. Na verdade, em português nós temos só 5, então, corretas, que diz, Jesus, diz-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Jesus não fala o fim do mundo, ele fala o fim dos tempos. A Bíblia de Jerusalém fala em consumação dos tempos, o padre Antônio Pereira de Figueiredo traduz como consumação do século. Todas elas estão razoavelmente corretas. O que está errado é fim do mundo. E isso fica muito claro quando a gente lê em grego, né? Agora, para todo mundo, fica muito evidente, né? Que realmente é o fim dos tempos, né? Vocês sabem que o grego tem 2 palavras para mundo, né? Tem aion e tem cosmos. O cosmos, para os gregos, é o mundo físico. E o aion é o mundo civilização. Então, quando um grego fala que o mundo gira ao redor do Sol, ele diz o cosmos gira ao redor do Sol. Quando um grego diz o mundo se desenvolveu muito no século XX, ele diz o aion se desenvolveu muito no século XX. E quando os apóstolos perguntam a Jesus quando vai ser o fim das coisas, eles não perguntam quando vai ser o fim do cosmos, mas o fim do aion. Então, quando é o fim dos tempos, dessa civilização, desse mundo de gente que se odeia, que se mata, que trai, que mente e que está muito afastado de Deus. E daí então Jesus dá os sinais. Mas por ter sido muito mal interpretado ao longo dos séculos, nós temos pinturas e retratos icônicos, né, sobre esse final de tudo, né? E geralmente ele é terrível. Aqui nós temos no século XIV, começo do século XIV, recém-virado século XIV, 1307, o grande Giotto, pintando na matriz de Pádua, na Capela Scrovegni, o grande mural dele, o juízo final, Jesus descendo em glória, do lado direito os salvos e do lado esquerdo os condenados, e o retrato horrível da condenação no inferno. 100 anos depois, 150 anos depois, Jan van Eyck pinta o díptico A Crucificação de Jesus e o Juízo Final, e ali nós temos um detalhe da parte de baixo do inferno, um retrato terrível dos sofrimentos, né, desse final do mundo. O século XIX produziu muita pintura sobre Apocalipse e destruição, né? Era um tempo de grandes comoções. Aqui nós temos do grande Turner, uma das imagens com relação ao dilúvio. Aqui nós temos do John Martin, 1828, também visões terríveis, né, sobre o final das coisas. E aqui também do John Martin, que se não tivesse sido pintor, teria sido um diretor de Hollywood especializado em filmes de apocalipse. De qualquer maneira, as visões são todas terríveis, né? E tem a ver com essa visão de final do mundo físico. É claro que as calamidades também vão ser físicas, mas a principal calamidade é espiritual, né? E como é muito difícil pintar coisas espirituais, se não impossível, né, as imagens geralmente se restringem às questões físicas. Então, quando Jesus profetiza como vai ser a calamidade suprema, ele apresenta 4 grandes características. Ela vai ser inigualável, nunca houve igual e nunca mais vai haver igual. Ela é brutal, ela é avassaladora, ela é terrível, ela é inesperada, ninguém pode ver o momento certo, e ela é repentina.
ela acontece subitamente. Então, aqui nós vemos na nova versão internacional, a tradução da nova versão internacional, todo aquele trecho de 24:3, Mateus. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas e quando será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? E daí Jesus fala sobre a calamidade suprema inigualável. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Inigualável, e aqui, claro, na mente de todos eles já estava o dilúvio, né? O dilúvio universal, que tinha acabado com tudo, mas Jesus diz que essa que virá é ainda mais severa. É brutal. Então, aqueles dias, se não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, por ser brutal a calamidade. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Isso dá uma perspectiva de uma destruição e mortandade de metade da humanidade. Não é muito estranho, porque durante a peste negra, a peste bubônica na Europa, muitas partes tiveram a população reduzida à metade. No século XIV, século XVI, XV, 1430, 1480. É inesperado. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Repentina. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Essas 4 características são repetidas também em outras profecias que não só as de Jesus. Essas calamidades, Jesus deixa claro, vão ser tanto físicas quanto espirituais. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros. E uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, a calamidade não é apenas física, ela é também espiritual. O profeta Zacarias, já no Antigo Testamento, falava sobre a brutalidade desses tempos. E a estatística de Zacarias é ainda mais brutal que a de Jesus. Se Jesus diz que metade perecerá, Zacarias diz que 2/3 perecerão. Ó espada, ergue-te contra o meu pastor e contra o varão que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor, e espalhar-se-ão as ovelhas. Mas volverei a minha mão para os pequenos, e acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as 2 partes delas serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. E farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei, como se purifica a prata, e a provarei, como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. Essas profecias de Zacarias são em relação aos tempos em que nós vivemos, como também são as profecias de Jesus em Mateus 24. Bahá'u'lláh, da mesma maneira, fala sobre ser inigualável, brutal, inesperado e repentino. Chegou o tempo para a destruição do mundo e de seu povo. Aquele que é o pré-existente já veio, a fim de que ele possa conceder a vida eterna, outorgar guarida infindável e conferir o que conduz
ao modo verdadeiro de viver. Aproxima-se o dia em que sua chama da civilização devorará as cidades, quando a língua da grandeza proclamará: o reino pertence a Deus, o onipotente, o alvo de todo louvor. O mundo agoniza e sua agitação aumenta dia a dia. Sua face se inclina para a desobediência e a descrença. Tal há de ser seu dilema que não seria apropriado ou conveniente revelá-lo agora. E quando chegar a hora marcada, aparecerá de súbito o que fará tremerem os membros do gênero humano. O pó da sedição anuviou os corações dos homens e lhes cegou os olhos. Em breve perceberão as consequências daquilo que suas mãos perpetraram no dia de Deus. Assim vos adverte aquele que é o onisciente, segundo ordenado por quem é o mais poderoso, o onipotente. Ó povos do mundo, sabei em verdade que uma calamidade imprevista vos segue e severa retribuição vos espera. Não penseis que os atos que cometestes tenham sido apagados de minha vista, por minha beleza. Todos os vossos feitos foram gravados por minha pena, em caracteres nítidos, sobre tábuas de crisólita. Crisólita é uma pedra dura, firme, né? Como o granito. Então, nós temos aí, passando por milhares de anos, na verdade, Zacarias viveu no século VI antes de Cristo. Então, nós temos 3.000 anos de profecia avisando a humanidade que nos tempos do fim, a calamidade seria suprema. Agora, nós somos orientados, educados, instruídos, exortados a ver essas calamidades não como o fim de tudo, mas como o começo de uma nova era, né? Então, quando os apóstolos perguntam quando vai ser o fim dos tempos, quando é o fim do Aion, quando é o fim dessa civilização materialista, afastada de Deus, em que a palavra de Deus é morta, em que a lei de Deus é inexistente, em que os homens falam de Deus, mas não vivem em Deus, onde os templos estão cheios de ódio e de pregação de ódio, o fim desses tempos é o começo de um novo tempo. E o novo tempo é o reino de Deus na terra, prometido desde que o mundo é mundo. Então, há duas maneiras de se olhar a calamidade suprema. Existem dois tipos de dores. Existem dores que são estertores de morte e que indicam o fim, e existem dores que são de parto e nascimento, que indicam o começo. É dessa maneira que nós temos que olhar a calamidade suprema. Ela precisa vir, e ela virá, e está próxima, para que haja o parto e o nascimento de uma nova civilização. Das cinzas de uma civilização materialista, há de nascer a fênix do reino de Deus. Essa é a única perspectiva saudável de interpretar o que está por vir. E o que já está acontecendo, na verdade. Porque a calamidade suprema e o parto é antecedido por vários sofrimentos, né? Como o parto do bebê é antecedido por contrações cada vez mais frequentes e cada vez mais fortes. A gente sabe que o parto está próximo porque a gente vê as contrações acontecendo mais frequentemente e com mais violência. Se nós olhamos o mundo hoje, é óbvio que as contrações estão violentas e estão cada vez mais frequentes. E, portanto, é óbvio que o parto está muito próximo. A calamidade suprema vai vir subitamente, está muito próximo. Então, inigualável, brutal,
inesperada, repentina e muito próxima. Muito próxima. Aqui um quadro de Quino, o genial Quino, que nos ajuda a entender também um monte de coisas, né? O pobre homem está indo para a sala de cirurgia e algum artista maravilhoso pintou um afresco do teto da sala de cirurgia. Em geral, os tetos da sala de cirurgia são brancos, né? E só tem aquela luz ofuscante na cara de quem vai ser operado. Aqui não, nós temos um belo afresco, um monte de anjos de braços abertos esperando o homem. Eu não sei se o afresco é confortador ou é desesperador, né? Para o pobre narigudo de bigode que está indo para a cirurgia. De qualquer maneira, é consolador que se tenha anjos esperando. Então, essa calamidade suprema, tão terrível realmente, que já está acontecendo, né? As contrações já estão aí. 30 milhões de brasileiros passam fome todos os dias. 30 milhões. 1/3 da humanidade passa fome todos os dias. Nós temos milhões, dezenas de milhões de exilados, de refugiados. Nós temos desgraças como guerra e perseguição e racismo acontecendo em todos os lugares. Nós temos famílias divididas por questões políticas. Nós temos ódio entre religiões, raças e nacionalidades. O mundo está absolutamente caótico, né? Mas não é ainda o parto, são ainda contrações, né? E essas contrações e essa calamidade suprema deve acontecer no mundo físico e no mundo humano. Ou seja, tanto nas coisas que vêm da natureza, como nas coisas que vêm do fazer humano. Aqui nós temos o texto inteiro de Bahá'u'lláh. Se quando Bahá'u'lláh revelou a sua revelação, entre 1863 até a sua ascensão em 1892, os governantes, os líderes do mundo tivessem dado atenção a Bahá'u'lláh, nós não estaríamos passando pela maioria das calamidades que hoje afetam o mundo na parte física e na parte humana. Então, se naquela época tivesse sido atendida a revelação divina para a nossa época, a civilização não teria saído da moderação. Era o começo de tudo. Era o começo ainda das máquinas a vapor, quando Bahá'u'lláh transmitiu a sua mensagem. Era possível, no século XIX, ter conduzido a civilização de uma maneira equilibrada, equitativa, dentro dos limites da moderação. Não foi assim. A mensagem de Deus foi rejeitada e a civilização se desenvolveu de uma maneira descontrolada. Na verdade, a civilização se tornou um câncer sobre a face da Terra. Os seres humanos, suas máquinas e sua tecnologia se tornaram predadores da natureza. A natureza, que antes era sagrada e divina, passou a ser utilizada como mera matéria-prima. E agora nós estamos sofrendo as consequências terríveis disso. O alerta de Bahá'u'lláh é muito claro. A civilização, tão frequentemente alardeada pelos expoentes eruditos das ciências e letras, trará grande mal aos homens, se lhe for permitido ultrapassar os limites da moderação. Assim vos adverte aquele que é o onisciente. Se for levada ao excesso, a civilização provará ser tão prolífica fonte de mal como o fora de bem, enquanto restrita pela moderação. Aproxima-se o dia em que sua chama devorará as cidades. Quando a língua da grandeza proclamará: o reino é de Deus, o onipotente, o todo louvado. Todas as coisas estão sujeitas a esse mesmo princípio da moderação. Rende agradecimentos a teu Senhor, quem de ti se lembrou, nessa epístola maravilhosa. Todo louvor a Deus, Senhor do trono glorioso. Por falta de atender especificamente a esse alerta de moderação na civilização,
o mundo está como está. E nós temos o aquecimento global e a ruptura do equilíbrio das condições naturais sobre a face da Terra. Não é apenas aquecimento global. Uma série de fenômenos estão entrando em colapso e estão muito próximos da crise suprema. O alerta aqui aparece de novo. Então, Bahá'u'lláh, nas palavras ocultas, diz: ó vós que jazeis como mortos no leito da incúria. Passaram-se os tempos e vossas vidas preciosas bem perto estão de terminar. Mas nenhum sopro de pureza sequer, provindo de vós, alcançou ainda nossa corte de santidade. Aquele a quem eu repilo, vós tendes amado, e de meu inimigo fizestes um amigo. No entanto, andai sobre minha terra, contentes, satisfeitos convosco mesmos, sem perceberdes que minha terra se enfastia de vós, e tudo nela se vos evade. Na linda tradução de Dona Leonor Armstrong. Minha terra se enfastia de vós, e tudo nela se vos evade. Tudo foge de vós. Tudo nela se vos evade. Isso em relação, portanto, à calamidade no mundo físico, no mundo natural. E Abdu'l-Bahá afirma que no mundo humano é que nós teremos a principal espada a atacar a civilização. Ele escreve: e assim continuará a ser por tempo indeterminado. E se esse conceito de patriotismo permanecer restrito a um determinado âmbito, ele será a causa preponderante da destruição do mundo. Então, veja, o conceito de patriotismo restrito às fronteiras nacionais, é a isso que Abdu'l-Bahá está se referindo. O patriotismo limitado, o patriotismo paroquial, o patriotismo que não abarca a terra inteira, como Bahá'u'lláh disse, a terra toda é um só país, e os seres humanos seus cidadãos. Esse patriotismo restrito vai ser a causa preponderante da destruição do mundo. Isso parecia muito longe durante a Grande Paz, que aconteceu depois da Segunda Grande Guerra. Mas a atual crise na Europa, a guerra recente, demonstra claramente o quanto os homens são cegos e o quanto o patriotismo limitado é capaz de destruir o mundo. Em 1985, a Casa Universal de Justiça dizia: se essa paz universal será alcançada somente depois de horrores inimagináveis, precipitados pelo apego obstinado da humanidade a velhos padrões de comportamento, ou se será concretizada agora, através de um ato de vontade coletiva, eis a escolha que se oferece a todos os que habitam a Terra. Esse agora era 1985. Enquanto ainda durava a grande paz. Esse agora já passou. Um pequeno apanhado da calamidade suprema no mundo físico. De novo lembrando que há muito mais. Ao longo do ano, existe uma ciclagem dos acontecimentos naturais. O frio vai e volta, o gelo avança e retrocede, as chuvas vêm e vão, há períodos de estiagem e de fortes chuvas. Existe um ciclo natural no mundo. Mas esse ciclo está totalmente abalado, absolutamente abalado. E a humanidade vai sentir as consequências disso. O aquecimento no Ártico é 6 vezes maior do que no resto da Terra. Então, quando se fala de aquecimento global, as pessoas se preocupam que está 1 grau acima, 1,5 graus acima, e essas são as metas, né, do Acordo de Paris. Mas acontece que o Ártico já está 6 vezes mais quente do que era. Como mostra aqui essa breve imagem. Esse aquecimento do Ártico está levando a um degelo permanente da Groenlândia e dos gelos.
E esse aquecimento está fazendo com que a água na face da Terra simplesmente esteja sumindo. Vejam a diferença entre os maiores reservatórios de água nos Estados Unidos, o Lago Mead e o Lago do Rio Colorado, que abastece todos os 20, 30 milhões de habitantes da costa oeste dos Estados Unidos, cidades como Los Angeles, São Francisco, Las Vegas, etc. Olhem a diferença entre o ano 2000 e o ano 2022. E não é apenas as águas superficiais que estão sumindo. E em todo o mundo, o rio Yangtze, na China, está absolutamente reduzido a 1/3 do volume dele. A mesma coisa acontecendo com os outros rios na Europa. O Reno, o Pó, todos levados a fios de água. Mas também acontece o desaparecimento do lençol freático, as águas subterrâneas, não só as águas superficiais. As águas subterrâneas estão desaparecendo. Não existe mais possibilidade de abastecer a costa oeste da América do Norte com água. A mesma coisa acontece no resto do mundo, de várias formas. A corrente de jato, que são as grandes correntes aéreas que circundam o mundo, de oeste para leste, por causa da rotação da Terra, em inglês chamada jet stream, muitas vezes em português também chamada jet stream, que separa as partes frias das partes quentes do mundo, e que acontece nas regiões setentrionais e meridionais também, tem sofrido alterações inigualáveis, como mostram os dois quadrinhos em azul, com recordes de altas temperaturas e de baixas temperaturas. Houve registro de 50 graus centígrados no norte do Canadá. 50 graus centígrados. Temperaturas do Saara. Temperaturas equatoriais em Vancouver e outras regiões do norte do hemisfério norte. E temperaturas baixíssimas em regiões como Dallas. Nevou em Dallas. Nevou em Houston. Temperaturas de menos 21 graus centígrados. Características do Ártico acontecendo nas regiões temperadas da América do Norte. O degelo da camada de gelo do hemisfério norte e do hemisfério sul, porque não é só o Ártico que está degelando, o Antártico também está degelando, já afeta as zonas costeiras do mundo e vai afetar cada vez mais. Aqui nós temos um resumo de 6 pontos de inflexão que atualmente estão às vésperas da calamidade. O que é um ponto de inflexão? O que é um tipping point, em inglês? Ali nós temos a fotografia do rapaz que, como muitos de nós, estava balançando na cadeira, nas duas pernas de trás da cadeira. Quando passa do ponto de inflexão, só existe a queda. Não existe mais possibilidade de retroceder. O equilíbrio é perdido e não há volta. O mundo hoje tem cerca de 15 pontos de inflexão, desde a poluição dos oceanos ao aquecimento global. 15 pontos de inflexão. Aqui estão retratados 6 apenas. Primeiro, a cobertura de gelo da Groenlândia. Como nós vimos, um aquecimento 6 vezes maior na região do Ártico. A cobertura de gelo da Groenlândia está absolutamente desaparecendo e isso está dessalinizando o Mar do Norte. A dessalinização do Mar do Norte provoca a total ruptura na circulação meridional reversa do Atlântico. Isso significa que as águas quentes do Equador não aquecem mais a Europa do Norte e a América do Norte.
provocando um resfriamento e um gelo avançando naquelas regiões. Por outro lado, esse esfriamento que acontece no mar tem, por contraposição, o degelo pelo aquecimento na Terra, né? Porque no momento em que a camada de gelo desaparece, existe menos reflexão da luz do Sol. A Terra absorve muita luz do Sol, coisa que o gelo não faz. Então, a diminuição da camada de gelo faz com que o solo permanentemente congelado do hemisfério norte, no norte do hemisfério norte, na região do norte da Rússia e do norte do Canadá, degele. O solo permanentemente congelado degela. E com isso existe a liberação de mais ozônio e a liberação de mais metano, o que aumenta o aquecimento global. Tudo isso provoca uma alteração brutal nas quedas pluviais no mundo inteiro. As monções são totalmente alteradas, especialmente nas regiões tropicais. A floresta amazônica, que antes tinha uma reposição de oxigênio extremamente poderosa, já não tem. O aquecimento na região amazônica é brutal e 1/4 da região amazônica já é produtora de gás carbônico, por causa do desmatamento e do cultivo pecuário. E, finalmente, a cobertura de gelo da Antártica também desaparecendo. Esses pontos de inflexão estão absolutamente à borda do colapso total. E é isso que nós vamos ver nos próximos anos, de maneira brutal. Porque quando isso acontece, não há volta. E é de repente. No mundo humano, como vimos, Abdu'l-Bahá também diz que a calamidade suprema vai vir principalmente devido ao ódio patriótico e à utilização, claro, dos armamentos atômicos, que hoje são milhares de vezes mais poderosos do que eram na época da Segunda Guerra Mundial e da bomba de Hiroshima e Nagasaki. Não deve ser muito estranho quando Baha'u'lláh diz que a chama da civilização vai queimar as cidades, vai incendiar as cidades. A Segunda Guerra Mundial viu a destruição de até 60%, 70%, 80% de cidades na Europa simplesmente consumidas pelas bombas. E eram bombinhas pequenas, não eram nem bombas atômicas. Então não é difícil de ver que as calamidades no mundo humano vão ser brutais, porque vão ser mais brutais, muito mais brutais, do que na Segunda Guerra Mundial. Aqui nós vemos uma imagem de Frankfurt, a grande cidade de Frankfurt totalmente destruída. Frankfurt teve 52% da sua área urbana destruída. Aqui nós vemos uma imagem da grande cidade e da belíssima Catedral de Colônia, uma das grandes, mais maravilhosas construções góticas na face da Terra, que milagrosamente sobreviveu aos bombardeios na Segunda Guerra Mundial. Mas aqui vemos uma imagem da destruição causada sobre Colônia, que teve 61% da sua zona urbana destruída por bombas pequenas. E aqui as duas destruições máximas da bomba atômica sobre Hiroshima e sobre Nagasaki. Aqui nós vemos numa fração de segundos, centenas de milhares de pessoas deixaram de existir. E tudo que havia sido construído por séculos não mais existia, absolutamente consumido.
pela destruição atômica. Dor, desespero e horror acompanharam a humanidade durante todo o século XX. É importante ver as imagens. Os pobres, coitados, no centro da imagem, são desfigurados na guerra de trincheiras da Primeira Guerra Mundial. E assim foram milhares, dezenas de milhares. À esquerda nós temos a cena do massacre japonês na China. Os japoneses que foram as vítimas nas bombas de Hiroshima e Nagasaki foram os algozes na grande destruição em Nanjing e nas outras cidades chinesas. Do lado direito, talvez a mais terrível de todas as imagens que se possa ter de guerra. O ataque acontecido em Xangai pelos japoneses na Segunda Guerra Mundial. E um bebê totalmente apavorado e em dores indizíveis devido ao bombardeio. Não é de se estranhar, portanto, que a destruição a vir vai ser terrível. E outra vez lembramos Pessoa, porque Abdu'l-Bahá diz que os poetas e os profetas vêm com a luz de Deus. Dá o sopro, a aragem, ou desgraça, ou ânsia, com que a chama do esforço se remoça, e outra vez conquistemos a distância do mar ou outra, mas que seja nossa. Vai ser outra a distância conquistada. Não mais do mar, mas a da paz universal. Não vou entrar aqui no detalhe, depois eu mando para vocês o PDF. Esse é um texto de Shoghi Effendi, de 1957, só para mostrar que a calamidade suprema não é a Segunda Guerra Mundial, como alguns bahais na época pensavam. Aquilo foi só uma parte das violentas convulsões da dor de parto, das contrações violentas. Mas ainda não veio o parto. Diante disso tudo, eu recordo de uma história muito bonita que se conta da Idade Média. Vocês sabem, durante o período da Idade Média, houve, a partir do norte da França, uma expansão arquitetônica extraordinária, que nós chamamos hoje em dia de arquitetura gótica, né? Uma série de avanços tecnológicos. Foi possível construir catedrais como nunca se havia tido no passado, dominadas por paredes de vidro, com grandes vitrais iluminados, né? E aí surgiram, a partir da Île-de-France, e aquelas cidades maravilhosas ao redor de Paris, né? Catedrais extraordinárias que restam até hoje. Algumas delas com 1000 anos de existência, né? O gótico se expandiu principalmente durante o século XII e XIII, né? Mas se estendeu até o século XV. E diz que essas catedrais, que levavam séculos para ser construídas, as mais rápidas delas levaram 150, 200 anos para ser construídas. As mais demoradas levaram 500 anos para ser construídas, né? Então, gerações e gerações de homens vinham e morriam, e a catedral ainda estava a alguns metros acima do chão, né? Não tinham sido terminadas. Então diz que um sábio estava andando por essas cidades medievais e ele passa por um desses sítios onde se construía uma dessas catedrais. E ele se aproxima de um grupo de obreiros, né, e se dirige a um desses maçons, esses pedreiros, que botavam as pedras umas sobre as outras. E ele pergunta a um desses pedreiros: o que tu estás fazendo?
Diz que o pedreiro olha para ele com uma cara feia, zangado, quase ofendido, e diz: o que eu estou fazendo? Olha o que eu estou fazendo. Eu estou carregando pedra. É isso que eu faço. É assim que eu ganho o meu pão. Eu estou carregando pedra. Que pergunta imbecil. Pronto. Diz que o sábio vai adiante. E se aproxima de outro pedreiro. E faz a mesma pergunta a ele. O que tu estás fazendo? E esse pedreiro coloca um sorriso no rosto. E olha para o sábio com um rosto luminoso e diz: eu estou construindo uma catedral. E o sábio diz que a realidade dos dois homens estava expresso na face deles. Um só carregava pedras, o outro estava construindo uma catedral. Essa é a diferença entre quem vê a dor de morte e quem vê a dor de parto. É esse o espírito que tem que estar dentro de nós, quando nós virmos tudo caindo, porque nós vamos ver. E nós vamos poder olhar para os céus e dizer: estamos ajudando a construir uma catedral, enquanto muitos vão estar chorando e só carregando pedra. Então, aqui uma pausa para um alicerce, porque a gente esteve vendo profecias de Zacarias, de Jesus e de Bahá'u'lláh. E eu afirmei para vocês que todas as religiões mundiais têm profecias semelhantes sobre a calamidade suprema. É importante, portanto, nós olharmos com algum detalhe, mas eu não vou parar para detalhar demais. De novo, eu espero que depois o PDF seja suficiente para dar a vocês a guia. Mas precisamos olhar com algum detalhe a questão dos verdadeiros e dos falsos profetas. Porque lembrem, Jesus fala que quando houver essa maior calamidade, não vai ser apenas física, vai ser também espiritual. A calamidade também é espiritual. Lembrando as palavras de Jesus em Mateus 24. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros. E uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Portanto, é importante nós entendermos a questão dos falsos e dos verdadeiros profetas, porque isso está relacionado com a calamidade suprema. Bahá'u'lláh, quando fala sobre esses falsos profetas e sobre essa aflição espiritual, ele diz: qual a aflição mais penosa do que a de uma alma em busca da verdade, desejosa de atingir o conhecimento de Deus, mas que não sabe onde ir ou de quem buscá-lo? Pois as opiniões têm divergido lastimavelmente, e os caminhos que conduzem a Deus se multiplicaram. Essa aflição é a característica essencial de toda revelação. Sem que isso suceda, o sol da verdade não se manifestará, porque o amanhecer da luz divina só virá guiar-nos após as trevas da noite do erro. Por essa razão, em todas as crônicas e tradições, há referências a essas coisas. Isso é, que a iniquidade cobrirá a superfície da terra e a escuridão envolverá a humanidade. A cristandade tem sido tão assustada com relação aos falsos profetas que rejeitou os verdadeiros também. E essa é uma tragédia espiritual imensa. Por isso, senti que era fundamental, nessa investigação sobre a calamidade suprema, que nós falássemos sobre os falsos e os verdadeiros profetas também. Porque muita gente não sabe para onde se dirigir. Então, existem certezas que podem ser
claramente percebidas para reconhecer os verdadeiros profetas. Mas, em geral, a cristandade não conhece essas certezas. Penso que aqui a gente pode ter um vislumbre delas. Primeiro, uma pegadinha, para que a gente possa perceber o quanto o descaminho pode atrapalhar a visão. Tem uma pegadinha que diz, quem não tem os pais, como se diz? Como é que a gente chama alguém que não tem os pais? João quer responder? Quem não tem os pais, como é que a gente chama? Quem não tem os pais Isso. é órfão. Órfão, muito bem. Isso, todo mundo respondeu certo, né? E quem não tem avós, João? Quem não tem avós, como é que a gente chama? Aí é órfãos também. Eu vou te revelar uma nova. Quem não tem avós é mudo. Adorei. Quem não tem a voz é mudo. Desculpa. Mas veja, como nós somos condicionados. A experiência humana é condicionada pela experiência anterior. Se a pergunta anterior foi de parente, a próxima deve ser de parente também. E a gente fica preso nos avós. Mas a próxima pergunta pode não ter nada a ver com a anterior, como é o caso do mudo. Mas veja, se nós somos conduzidos por uma simples pergunta, imagina 2000 anos de interpretação equivocada das Escrituras. Imagina 2000 anos de educação nas igrejas e nos púlpitos. O quanto nós estamos condicionados e quanto é difícil entender o novo. A outra pegadinha é que também diz que o menino chega em casa com 0 na prova e o pai fica furioso com ele e diz, mas filho, como é que tu errou isso aqui? A professora te perguntou o que se escreve com 4 letras e começa com um A e que é essencial para a vida. E tu erraste, filho. É óbvio que se escreve com 4 letras, começa com A e é essencial para a vida, é a água, filho. O que tu escreveste? E o menino escreveu amor. Amor. Então vejam, o que nós vamos ver na sequência é para que a gente saia dessa prisão, ou tente sair dessa prisão. Houve profetas verdadeiros e falsos antes e depois de Jesus. Todos eles falaram da calamidade suprema. Como distinguir os verdadeiros dos falsos? Jesus nos dá claramente 4 certezas. 4 certezas. Que sem nenhuma dúvida nos ajudam e nos permitem distinguir falsos de verdadeiros. A primeira certeza é que virão profetas verdadeiros. Porque algumas pessoas, pelos alertas sobre os falsos profetas, acham que só vão vir falsos. E não é o que Jesus diz. Jesus diz que nós temos que distinguir os verdadeiros dos falsos. Então é sinal que também virão verdadeiros. Portanto, a primeira certeza é, virão verdadeiros profetas. A segunda certeza é que é possível distinguir os verdadeiros dos falsos. Porque Jesus ensina que é possível. A terceira certeza é de que é possível ter certeza dos verdadeiros profetas. E a quarta certeza, que é um apêndice, as 3 primeiras nos bastariam, mas a quarta certeza é o que eu chamo de argumento tolo e malvado. Que é só isso, é tolo e malvado. Mas ele foi levantado contra Jesus e ele foi levantado contra todos os verdadeiros profetas. É tolo e malvado, que é o argumento de dizer que o mal se disfarça de bem para enganar os eleitos. É um apêndice, mas é importante. Vamos ver o que Jesus nos diz. Primeira certeza, virão profetas verdadeiros. Porque se eles não viessem,
Jesus diria para rejeitar todos aqueles que dissessem que são profetas. Mas ele ensinou para sermos cautelosos e distinguir os verdadeiros dos falsos. Mateus 7,15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então, acautelai-vos dos falsos profetas, porque também virão verdadeiros. Ele não diz, rejeitai todos os profetas, porque todos vão ser falsos. Não. Ele diz, cuidado, sede atentos, porque virão falsos. Então, a primeira certeza é que virão verdadeiros profetas. Segunda certeza, é possível distinguir os verdadeiros dos falsos. Mateus 7, 16, 17. Por seus frutos os conhecereis. Porventuras colhem-se uvas de espinheiros? Ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Essa é a primeira certeza. É possível distinguir os verdadeiros dos falsos profetas, porque os verdadeiros produzem bons frutos e os falsos, maus frutos. A outra certeza que Jesus nos dá para distinguir os verdadeiros dos falsos está em Mateus 7,12. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Essa é a regra máxima, a regra de ouro, a regra áurea existente em todas as religiões. Tratar os outros como gostaria de ser tratado. Essa é a regra moral suprema. E Jesus diz que essa é a maneira de reconhecer os verdadeiros profetas. Vejam, ele diz, essa é a lei e os profetas. É isso que os profetas verdadeiros ensinam. É isso que a lei de Deus ensina. Os profetas falsos dizem, vocês podem matar os outros, mesmo que não gostariam de ser mortos. Vocês podem odiar os outros, mesmo que não gostariam de ser alvo de ódio. Isso os falsos profetas ensinam. Mas os verdadeiros ensinam a regra máxima. Tratem os outros como gostariam de ser tratados. É uma certeza absoluta. Terceira certeza. É possível ter certeza dos verdadeiros profetas. Porque Jesus diz, não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. E a quarta certeza, o argumento tolo e malvado é isso, tolo e malvado. Porque quando acusam Jesus de fazer o bem para enganar, de expulsar os demônios em nome do demônio, Jesus retruca, todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então, quando acusam Muhammad, o Bab, Bahá'u'lláh, quando acusam os verdadeiros profetas de fazer o bem para enganar, estão usando o mesmo argumento tolo e malvado que foi levantado contra Jesus. A Bíblia nos dá, da mesma maneira que as palavras de Jesus, nos dá certezas para distinguir os verdadeiros dos falsos profetas. Né? Já citei Jesus, em Mateus 7, 15 e 16, mas temos também as palavras de São João, na primeira epístola dele, em 4:1. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então vejam, assim como Jesus diz que é possível distinguir de verdadeiros dos falsos, São João nos ensina que temos que provar os espíritos, para ver se são de Deus ou não. A segunda certeza, então, de que é possível distinguir os verdadeiros dos falsos, como vimos nas palavras de Jesus, é pelos frutos, pelos ensinamentos, pela vida dos verdadeiros profetas ou dos falsos. Mas São João também acrescenta, nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Pronto. Mais uma maneira de distinguir claramente os verdadeiros dos falsos.
A terceira certeza, já vimos então, através dos bons frutos e da lei suprema de tratar o outro como gostaria de ser tratado. E o argumento tolo e malvado levantado contra Jesus. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, seu reino? Os que acusam os bons de fazerem o bem para enganar, estão usando o mesmo argumento tolo e malvado. Não vou entrar em detalhes, aqui está apenas um dos muitos textos de Bahá'u'lláh em que ele confessa que Jesus veio em carne e que, portanto, de acordo com a primeira epístola de São João, atesta que ele é verdadeiro, porque confessa que Jesus Cristo veio em carne. Bahá'u'lláh, só o início, ele diz: sabe tu que quando o Filho do Homem, vocês sabem assim que Jesus se chamava a si mesmo no Evangelho, sabe tu quando o Filho do Homem rendeu a Deus seu alento, a criação inteira chorou com grande pranto. Por ele se haver sacrificado, entretanto, infundiu-se uma nova capacidade em todas as coisas criadas. O mesmo testemunho foi dado por Muhammad e pelo Bab, verdadeiros profetas, que foram rejeitados pelo medo dos falsos. Aqui, quando Jesus diz que é isso que os profetas verdadeiros ensinam, essa é a lei e os profetas. A regra moral suprema, tratar o outro como gostaria de ser tratado. E aqui eu retirei das escrituras sagradas da humanidade, como nós encontramos no hinduísmo, no judaísmo, no zoroastrismo, no budismo, no cristianismo, no islamismo, na tradição iorubá, na fé Bahá'í, a regra suprema, aquilo que os profetas verdadeiros ensinaram. A terceira certeza, só um pequeno detalhamento, e não vou entrar em detalhes. Quando Jesus diz que pelos seus frutos os conhecereis, o que são os frutos? Um homem não tem pera, maçã, abacate pendurado nele. O que são os frutos de um homem? São Paulo ensina quando escreve aos Gálatas o que são os frutos do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E quais são os frutos da carne? Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades e coisas semelhantes. A terceira certeza também num detalhamento da possibilidade de reconhecer os verdadeiros dos falsos. Os falsos profetas não fazem grandes sinais. Os verdadeiros profetas não fazem grandes sinais, não são milagreiros. Isso é sinal dos falsos profetas. Jesus diz: surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Inúmeros milagreiros se espalharam pelo mundo, fazendo de conta que tiravam pedras de ouro de dentro da boca, fazendo caminhar paralíticos, expulsando demônios. Os templos religiosos estão cheios de milagreiros. Esse é um sinal dos falsos profetas, não dos verdadeiros. Os verdadeiros profetas trazem a palavra de Deus e curam as almas, não os corpos. Os falsos profetas vêm dizendo que são Cristo. Então, se alguém vos disser: eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Os verdadeiros profetas não vêm dizendo que são Cristo, vêm dizendo que são eles mesmos. Muhammad disse: eu sou Muhammad. O Bab diz: eu sou o Bab. Bahá'u'lláh diz: eu sou Bahá'u'lláh. Os falsos cristos estão sendo pregados em todos os cantos. Os verdadeiros profetas não dizem isso. E, finalmente, o argumento tolo e malvado também tem aí um detalhamento para quem quiser olhar depois. Os fariseus ameaçavam
e assustavam as pessoas, dizendo que Cristo era do demônio. Da mesma maneira, em púlpitos e pregações, se ameaça e se assusta as almas, falando dos falsos profetas de tal maneira que enganam as pessoas dos verdadeiros. O argumento final. Quando um homem diz que traz uma mensagem de Deus, só há 3 possibilidades. Vejam, Jesus diz, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Bahá'u'lláh da mesma maneira diz, os sopros do Todo-Glorioso manaram sobre mim e me deram conhecimento de tudo que existe. Isso não provém de mim, mas de um ser que é todo-poderoso e onisciente. Ora, quando um homem diz que vem de Deus, só há 3 possibilidades. Ou ele é mentiroso, ou ele é louco, ou ele é verdadeiro. Não há outras. Só que o mentiroso só diz que vem de Deus para ter vantagens. O mentiroso diz que tem a palavra de Deus para ter dinheiro, para ganhar dinheiro, para ter poder, para ter influência, para ser discípulos, para fazer coleção de Rolls Royce, como alguns, durante o século XX. Coleção de propriedades. O mentiroso não vai para a cruz pela sua mentira. Um mentiroso não é perseguido por 23 anos como Muhammad pela sua mentira. O mentiroso não fica 40 anos aprisionado, torturado, exilado e envenenado como Bahá'u'lláh. Mas podem ser loucos. Um louco vai para a cruz pela sua loucura. Um louco vai para a prisão por 40 anos pela sua loucura. Só que a mais rápida análise da vida e das palavras de Jesus, de Muhammad, do Bab, de Bahá'u'lláh, de Buda, de Krishna, de Zoroastro, de todos os verdadeiros profetas, a mais superficial análise mostra que eles não são loucos, são plenos de sanidade. Eles têm a mais absoluta sanidade. Eles são absolutamente coerentes. Se não são mentirosos nem loucos, então são verdadeiros. E nós temos que baixar a cabeça e acolher a palavra de Deus que vem através deles. Jesus lamentou: quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Enquanto as almas não disserem, bem-vindo aquele que vem em nome do Senhor, não verão o Senhor. Porque Deus enviou a sua palavra incontáveis vezes. E ela foi rejeitada. Ela foi humilhada e os verdadeiros profetas foram perseguidos e mortos. É tempo do julgamento das nações. E quando os corações não disserem bem-vindo, quem vem em nome do Senhor, e não utilizarem as 4 certezas que a Bíblia e Jesus nos dá, não há esperança de redenção. E aqui nós estamos na retinha final. Outro esclarecimento importante, vejam, esse esclarecimento sobre os falsos profetas é fundamental, para que as pessoas saibam para onde se volver, para que as pessoas tenham nas mãos a certeza de que podem reconhecer em Bahá'u'lláh, no Bab, em Muhammad, reconhecer verdadeiros profetas, assim como nos fundadores das grandes religiões mundiais, para que não joguem fora o bebê junto com a água do banho, como diziam, né, no Sul. E outro esclarecimento que é importante
é sobre os sinais que estão associados à calamidade suprema. Porque todos os sinais que Jesus dá da calamidade suprema estão no céu. Todos eles. E outra vez, o Linus nos faz recordar que tem muito mais para falar do que só isso que eu vou mostrar para vocês. Então, vejam o que Jesus diz ainda em Mateus 24, 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então, todos os sinais da calamidade suprema estão nos céus. Tá certo? Muito bem. Jesus alerta que não adianta ficar dizendo Senhor, Senhor, né? Fazendo aleluias, se o homem não faz a vontade de Deus. Ele diz claramente em Lucas 17, 20, uma afirmação importantíssima. Importantíssima. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Então não adianta ficar dizendo Senhor, Senhor, se não fizer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que a sua palavra seja aceita. Porque Jesus nos ensinou no Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Certo? E a vontade de Deus é que a sua palavra seja aceita. E como é que a palavra de Deus vem ao homem? Através dos seus profetas. Não há outro caminho. Portanto, aceitar os verdadeiros profetas é aceitar a palavra de Deus e é fazer a vontade de Deus. Quem não faz isso, não entrará no reino dos céus. É a afirmação de Jesus. Mas vamos aos céus. Em Lucas 17, 20, Jesus diz, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Importantíssimo. O reino de Deus não vem com aparência interior, aparência exterior. Né? Então, como assim não vem com aparência exterior? Mas ele não falou que o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão, as potências do céu serão abaladas? Como assim, se todos os sinais estão no céu, por que ele diz o reino de Deus não vem com aparência exterior? Existe algo a ser investigado. O que é o céu? Jesus inúmeras vezes fala do céu. Por exemplo, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai, que está nos céus. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Portanto, Jesus diz que veio do céu, e nós sabemos que ele nasceu do ventre de Maria. Ele diz que está no céu, o Filho do Homem que está no céu, em João 3,13, quando ele estava no chão, junto com os apóstolos. Ora, se Jesus diz que desceu do céu e que estava no céu, só dá três possibilidades de novo. Ou ele é mentiroso, ou ele é louco, ou o céu é simbólico. Porque ele diz que desceu do céu, e ele diz que estava no céu. Ora, é óbvio que Jesus não é nem mentiroso, nem louco. Então, céu é simbólico. Os simbolismos da palavra de Deus enganaram muita gente. E foi um dos grandes suplícios de Galileu, o grande Galileu Galilei. Vocês sabem que Galileu foi condenado pela Inquisição, ele passou os últimos 10 anos dele aprisionado, porque a Inquisição não aceitava a interpretação simbólica das Escrituras. Tudo era interpretado ao pé da letra. Então Galileu foi condenado à prisão em 1633 e ficou aprisionado até o fim da vida em 1642. Só em 2000, no ano 2000, 367 anos depois de Galileu,
é que o Papa João Paulo II pediu desculpas formais, dizendo que a igreja estava errada e Galileu estava certo. Vejam, as cartas de Galileu, durante o período da Inquisição, são uma das mais belas leituras que se pode ter nessa vida. Galileu se defendeu da Inquisição em inúmeras cartas, escritas a pessoas importantes da época. E ele diz coisas extraordinárias, que hoje em dia precisavam ser repetidas muitas vezes. Por exemplo, ele diz ao padre Benedetto Castelli, uma carta de 1613, Benedetto Castelli era um dos seus amigos. Ele diz, eu acrescentaria somente que, se bem que a escritura não possa errar, os seus intérpretes e expositores poderiam, entretanto, incorrer por vezes em erros, e de várias maneiras. Entre esses erros, um seria gravíssimo e frequentíssimo, ocorrendo sempre que tais intérpretes quisessem ater-se ao mero significado das palavras. Porque assim produziriam não só diversas contradições, mas graves heresias e também blasfêmias. Pois se assim fosse, seria necessário então dar a Deus pés, mãos e olhos, e também sentimentos materiais e humanos, como ira, o arrependimento, o ódio, e por vezes também o esquecimento das coisas passadas e a ignorância das coisas futuras. Veja, quando é interpretada ao pé da letra, de maneira materialista, a Escritura Sagrada produz incontáveis erros. E é por interpretação equivocada, não pelo erro da Escritura, mas pela interpretação materialista. A mesma coisa se dá com o céu. As Escrituras Sagradas, obviamente, estão cheias de metáforas, cheias de simbolismos. Nos Salmos, nós lemos, o Senhor é minha rocha. Ora, Deus não é pedra. O Senhor é minha fortaleza. Deus não é um castelo. O meu Deus é meu rochedo, outra vez falando de pedra. Ele é meu escudo. Deus não é uma arma. Tudo é simbólico. E quem entende o simbolismo, entende a profundidade da palavra. Quem rejeita o simbolismo, não entende nada. Jesus ensinou inúmeras vezes isso, quando fala da necessidade de nascer de novo. E os fariseus não entendiam nada. Diziam, como é que pode um homem entrar de novo na barriga da mãe? E daí Jesus esclarece, o que nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. O espírito é o que vivifica, a carne de nada aproveita. É necessário nascer de novo em espírito e ser capaz de entender o significado espiritual da palavra de Deus e não interpretar a palavra de Deus de maneira materialista. Veja, no Êxodo, está dito claramente, e subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte dizendo, assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel, vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias, e vos trouxe a mim. Ora, ninguém interpreta isso ao pé da letra. Porque todo mundo sabe que os judeus, centenas de milhares, não foram levados sobre asas de águias durante o Êxodo. E, no entanto, interpretam materialisticamente outras passagens, como a abertura do Mar Vermelho, ou como a queda do maná, que alimentava os judeus provindo do céu. Da mesma maneira, a interpretação materialista de céu no Novo Testamento. Jesus diz claramente, o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Eu sou o pão da vida. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Outra vez, ou Jesus é mentiroso, ou é louco, ou o céu é simbólico.
O que as palavras aceitam bem, a pintura não aceita. Porque se alguém fosse pintar esses versículos, ia pintar o que está do lado esquerdo. Este é o pão que desce do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Durante 2000 anos, os artistas cristãos pintaram a palavra de Deus. E essas pinturas enganaram. Porque pintaram o que era metáfora. E como nós vimos na pegadinha de quem não tem os pais e quem não tem avós, essas pinturas conduziram os homens ao erro. A interpretação materialista da palavra de Deus. Claro, não foram só as pinturas, não foram só os artistas. Na verdade, isso começou dentro das igrejas. Os artistas apenas reproduziram o que já era a interpretação materialista. Portanto, todas as imagens em relação ao céu são metáforas e não são verdadeiras. Porque céu é simbólico. Senão Jesus é louco ou mentiroso. O que céu representa? Uma condição, não um lugar. São as alturas inatingíveis da condição de Deus. Isso é céu. Portanto, quando Jesus faz as profecias sobre a calamidade suprema, e diz que o sol não vai mais dar luz, a lua vai escurecer, as estrelas vão cair, as nuvens do céu, sobre as quais virá o Filho do Homem, tem valor simbólico. O sol é a palavra de Deus. A palavra de Deus está escura. O mundo está em escuridão. A lua, os mandamentos divinos, a lei de Deus. Os homens não seguem a lei de Deus. Deus diz, não matarás, e os homens se matam. Deus diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E os homens se odeiam por causa de política partidária. Deus diz, tudo aquilo que desejais que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. E os homens odeiam por causa de raça, nacionalidade, religião. O sol está escuro, a lua não dá luz, e as estrelas caíram. As estrelas são os sacerdotes e líderes religiosos. As estrelas guiavam os peregrinos na noite, indicando o caminho certo. Durante milhares de anos, os sacerdotes guiavam na palavra de Deus. O povo era ignorante, era analfabeto. A guia dos sacerdotes era fundamental. Hoje em dia, os sacerdotes ensinam os homens a serem homem-bomba e a explodirem mercados, torres gêmeas. Os sacerdotes se envolvem em pedofilia. Não uma ou duas, mas dezenas de milhares de casos. Os homens que botam no seu nome de Deus, fulano de Deus, estupram mulheres. Se isso não é a queda das estrelas, não sei o que é. E as nuvens são os véus que impedem o reconhecimento dos verdadeiros profetas. Tudo no céu é simbólico. O reino de Deus só vem depois da calamidade suprema. O reino de Deus é prometido na terra, não apenas dentro de nós. Nós vamos ver isso no próximo encontro. Isaías havia prometido isso. Porque do Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele exercerá o seu juízo sobre as nações e repreenderá a muitos povos. E estes converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. E não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Esse é o reino de Deus na terra. Que há 2000 anos nós oramos no Pai Nosso. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Não é apenas o reino de Deus dentro de nós. É o reino de Deus dentro de nós
é ao nosso redor. Isaías ainda no capítulo 11. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará. E o bezerro e o filho de leão, e a nédia e a ovelha viverão juntos. E um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão. E o leão comerá palha como o boi. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, a víbora. E o já desmamado meterá a mão na cova do basílico, o escorpião. E não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento de Deus, como as águas cobrem o mar. Esse é o reino de Deus na terra. O reino de amor, prometido e que está próximo. Então, lembrando de novo que o reino de Deus não vem com aparência exterior, os sinais são todos simbólicos e todos acontecendo já diante dos nossos olhos, mas dos olhos espirituais. Essas lutas infrutíferas e essas guerras ruinosas hão de passar e a paz suprema há de chegar. Esse é o reino de Deus na terra. E Bahá'u'lláh deu a vida para trazer isso. A Casa de Justiça, falando sobre as calamidades, ela nos diz que o aspecto importante para os Baha'is é que suas atitudes, ações e respostas à catástrofe iminente sejam corretas. Qual é a atitude, ação e resposta correta? A mim me parece é não negá-la, entender que ela vai haver, entender que é dor de parto e não estertor de morte, entender que estamos construindo uma catedral e não simplesmente carregando pedra, e que, portanto, depois da dor de parto, nasce o reino de Deus na terra. Bahá'u'lláh diz, quando vier a vitória, todo homem se professará crente e se apressará ao amparo da fé de Deus. Felizes aqueles que nos dias das provações que envolveram o mundo, se mantiverem firmes na causa e recusaram desviar-se de sua verdade. Quem tiver interesse de olhar mais em detalhes, já que essa apresentação é como o livrinho do Linus, pode se informar junto às comunidades Baha'is próximas. Né? Saber sobre o plano de 9 anos, os círculos de estudo, as aulas de crianças, a capacitação de pré-jovens, as reuniões devocionais, em que todas as religiões juntas podem se unir em prece, olhar a literatura abundante da fé e participar de reuniões de estudo e consulta. O reino de Deus está sendo construído diariamente. É só participar. Contatos e informações podem ser vistos nos sites, o site internacional, bahai.org, o site nacional, bahai.org.br. A Wikipedia tem exemplares, menções sobre a fé Bahá'í e todas as características da fé Bahá'í, personagens principais, história, etc. A Enciclopédia Cristã Mundial é uma referência poderosa sobre a fé Bahá'í e absolutamente isenta de preconceito. E também aqui o e-mail da Assembleia Espiritual Local dos Baha'is de Campinas, que deu início a esse jogo. Deu o chute inicial na bola. E terminamos com Fernando Pessoa de novo. Maravilhoso, extraordinário. Na poesia Mar Português. Que muitos conhecem um verso dela, né? Um verso extraordinário, né? Valeu a pena, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Extraordinário, extraordinário. Mas no contexto da poesia, mais extraordinário ainda, né? Pessoa pergunta ao mar quanto do sal do mar são as lágrimas de Portugal, né? Por tantos sofrimentos que houve durante as navegações universais, né? Uma observação sobre a segunda estrofe, Bojador. Bojador é o nome de um cabo na África. Depois que se cruzava esse cabo do Bojador, vinha o mar ignoto, o mar misterioso, o fim do mundo.
né? Então, a pessoa diz que quem quer passar além do bojador, quem quer passar além deste limite, tem que passar além da dor. Extraordinário. Extraordinário. Verso. Extraordinário. Vamos lá. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram. Quantos filhos em vão rezaram. Quantas noivas ficaram por casar. Para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Absolutamente extraordinário. Absolutamente extraordinário. É isso, queridos.